Serviço Divino de Palavra, domingo, 13 de dezembro de 2020, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para este domingo, este terceiro domingo de Advento, temos uma palavra que está escrito em João, no capítulo 1, no versículo 15, e que nos diz assim: João testifica a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos novamente diante do altar do Senhor, e é com alegria que dou essas boas-vindas a vocês, juntamente com elas, as lembranças de nosso apóstolo de distrito, e também dizer para vocês da alegria que eu pude viver no último domingo. Foi o meu primeiro serviço divino após todo esse período, e poder novamente conviver com o altar e ter um serviço divino completo, onde pudemos tomar a Santa Ceia ali. Digo, amados, que é uma experiência como se eu tivesse vindo ao serviço divino pela primeira vez, quando conhecia a igreja, quando fui convidado para poder vir à igreja, quando fui testemunhado, na realidade, para poder vir e conhecer a igreja. Então eu pude reviver isso nesse último domingo, de uma maneira muito, muito especial. Espero que cada um que puder estar nos serviços divinos presenciais possam realmente viver essa mesma alegria, poder compartilhar isto. Foi uma longa espera, um longo advento, poderíamos dizer assim, de 8 meses, para poder chegar novamente diante do altar e poder ter ele completo. E vivemos esse terceiro domingo de advento. Estamos próximo do Natal novamente, para comemorarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, sempre nos lembramos, nós estamos vivendo o nosso grande advento, o nosso maior advento, é a espera que nós temos por nosso Senhor Jesus, para que Ele possa vir e nos buscar, e buscar a todos aqueles que realmente queiram dedicar a sua vida ao seu Evangelho, a aceitar as suas condições para poder, então, subir aos céus com Ele. Lembremos, no serviço divino do último domingo, falava claramente, nós não precisamos estar sem pecados para poder sermos resgatados por nosso Senhor Jesus. Mesmo porque sempre penso neste ponto: como será este dia? Porque se nós pecamos em cada momento da nossa vida, amados, então como será no momento que o Senhor virá? Nós estamos no pecado. Nós vamos estar no pecado ainda. Então qual é o conceito que o Senhor vai utilizar? E eu obtive essa resposta. O Senhor pede para que nós possamos apenas crer nele. Simples assim. Creia em mim, creia que um dia já estive por sobre a terra, creia no meu sacrifício, creia que eu tenho um plano de salvação para você, siga esse plano. E assim o Senhor nos traz hoje novamente à sua casa, para novamente nos falar: olha, eu estou aqui, eu estou com você. Não se preocupe, não faça preocupações desnecessárias. Confie em mim. É isso que o Senhor nos pede. E assim Deus fez com João Batista. Deu uma missão para ele, deu uma tarefa para ele grandiosa.
para que ele pudesse ir e testificar de Jesus. E ele não tinha visto Jesus ainda. E ele foi e testificou de Jesus. Ele virá aqui, ele estará entre nós. Por isso, esse texto, João testifica a respeito dele e exclama, quando ele está na presença de João: este é aquele de quem eu disse. Assim nós, amados, temos a possibilidade de testificar a Jesus, nós temos a possibilidade de testificar a alegria que vivemos dentro da casa de Deus, testificar as respostas que recebemos de Deus, testificar das graças que recebemos de Deus e testificar que não somos merecedores de tudo isto. Não é mérito. Tudo o que recebemos de Deus é a mais pura graça. Então, João Batista veio, enviado por Deus, para testificar de Cristo. E nós estamos vivendo esse tempo de advento para que neste momento também nós possamos testificar dele. E prepararmos também, e nos prepararmos também para cada serviço divino, para podermos estar na casa do Senhor e saber que nós vamos sair da casa de Deus renovados. A palavra de Deus é para renovar o nosso coração, para renovar os nossos sentimentos, para renovar a nossa crença, para nós renovarmos a nossa promessa em cada vez que estamos na casa do Senhor, em cada vez que Ele nos chama aqui. Então queremos fazer como João fez, da mesma forma. Testificar o Senhor. No versículo 27 desse mesmo capítulo: este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E por que ele dizia isto? Ele tinha dentro do seu coração a essência, a sabedoria de reconhecer que as obras que ele estava fazendo, mesmo daquilo que ele estava fazendo, testificando e também batizando pelo perdão, para o perdão, eram ínfimas, eram pequenas, perante as obras que Jesus ia fazer e que já estava fazendo. Nós recordamos, amados, nessa passagem, quando Jesus é batizado por João, João diz: mas como o maior vai ser batizado pelo menor? Não tem sentido isso. Mas você precisa me batizar porque isto faz parte das Escrituras. Tem que se cumprir as Escrituras. E nos dias de hoje precisa se cumprir as Escrituras, amados. Não é uma simbologia. Nós temos o batismo com água, nós temos o batismo com o Espírito Santo e nós podemos tomar a Santa Ceia. Se nós pegarmos cada ponto, não vamos entrar no mérito agora, mas cada ponto, como que aconteceu o batismo? Bom, o batismo com água já falamos. Como que aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Como que aconteceu a questão da Santa Ceia? Está tudo esclarecido na Sagrada Escritura, para que possamos buscar, para que possamos crescer, para que possamos evoluir naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E para que nós possamos fazer isso, amados, nós podemos seguir o exemplo de João Batista. Está aqui um exemplo claríssimo daquilo que Deus espera de cada um de nós, para que nós possamos testemunhar. Desfrutarmos da sua obra, mas testemunhar. Amados, se nós pegamos dentro de uma congregação hoje e fazermos uma pergunta da congregação, se perguntássemos: levante a mão aquele que veio à casa de Deus, que conheceu a obra por um testemunho. Nem todos são nascidos de berço apostólico. Eu seria o primeiro a levantar a mão, e conheci a igreja com 17 anos. E quantos não estão nesta mesma situação? Quantos não foram testemunhados? Então você também foi testemunhado. Você também recebeu um convite. Então o Senhor também te dá a missão, te dá a tarefa, como deu para João Batista, de testemunhar. Simples, testemunhar. E dizer das alegrias. Quando você vem à casa de Deus, quais são as alegrias que você recebe? Será que você não é respondido numa bênção? Será que você não é respondido
numa graça, num questionamento, numa dúvida que você tinha. Amados, vir à casa de Deus não é algo comum, não deveria ser algo comum. Se nós tomarmos a nossa agenda, normalmente durante 12 meses, normalmente nós vamos ver a nossa agenda lotada. Ok. Faz parte da nossa vida. Ou temos que trabalhar, ou temos que estudar, ou temos que trabalhar e estudar, ou temos que ter 2 empregos. Alguma coisa sempre nos acontece e temos que ter, e o nosso tempo está praticamente tomado. No entanto, amados, não coloque na tua agenda, domingo, 9 pela manhã, serviço divino. E quando você sai do serviço divino, você clica ali, compromisso, ou dentro da agenda, tarefa executada. Não. O vir à casa de Deus é porque nós queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer. É para buscarmos as suas forças, é para sermos fortalecidos, é para que nós possamos tirar todo aquele entulho, aquele lixo que vai juntando-se no nosso coração, e a palavra de Deus ela vem para limpar o nosso coração. Então, para que isto aconteça, nós precisamos de uma preparação, e a nossa preparação ela está nas nossas orações, na força da nossa oração. O príncipe das trevas, ele está à espreita, ele quer nos pegar, ele não quer nos deixar tranquilos, ele quer nos pegar, ele quer fazer com que nós nos desviemos do caminho, e nós precisamos estar alertas com isso. Então nos preparemos para poder vir à casa do Senhor, que nós possamos, como foi lido aqui nesse versículo 27, nós possamos testemunhar firmemente e dizer, eu não sou digno de poder de desatar as sandálias do Senhor. Amados, pensemos nisso. No versículo 15, que nós lemos como texto, João testifica a respeito dele, João trabalhou para ele, João trabalhou em prol a obra do Senhor desde o princípio. Que nós façamos isto, que nós deixemos isto desta mesma forma, que nós possamos trabalhar. O Senhor prometeu voltar para buscar os seus, e que nós possamos, amados, e que nós possamos estar prontos para os seus, para o Senhor, que sejamos parte dos seus, que nós deixemos a nossa vida ser edificadas concretamente na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que nós possamos ser parte deste dia, que Ele possa realmente nos levar, que Cristo esteja dentro de nós, para isso nós sermos a imagem de Cristo, que Cristo possa estar dentro de nós, como Ele estava com o Pai, e o Pai nele. Em todos os momentos, nas situações mais difíceis, ou em todas as situações, podemos dizer, o Senhor Jesus orava ao Pai e buscava nele aquilo que era necessário para ele poder superar aquilo que ele precisava fazer. E qual era a situação? Ele era o Deus em carne, o Filho em carne. Então, em tese, ele não precisaria pedir para o Pai algo, porque ele era parte da Trindade Divina. No entanto, ele se colocava diante de Deus e buscava em Deus tudo aquilo que era necessário. Esta deve ser a nossa postura, esta deve ser a nossa posição, de podermos também sempre colocar todos os nossos projetos nas mãos de Deus, e em primeiro lugar o nosso projeto espiritual. Recentemente o apóstolo de distrito dava um exemplo e falava que quando perguntaram a um irmão qual era a profissão dele, ele disse que a profissão dele era esperar ao Senhor. No entanto, ele consertava sapatos. Que a nossa profissão, sim, amados, seja a espera pelo Senhor. Nós estamos vivendo esse advento, queremos viver esse advento na plenitude, porque o Senhor virá.
Olhando para trás, quantas promessas Deus fez ao homem? Todas cumpridas. Você não vai encontrar em nenhum texto bíblico, amados irmãos e irmãs, nenhum texto bíblico que diz, bom, o Senhor não cumpriu essa promessa. Ele cumpriu todas. E cumprirá esta da qual nós vivemos hoje. Nós também temos a nossa promessa. E queremos viver para esta promessa. E queremos alcançar essa promessa. E queremos estar com o Senhor na sua vinda. Nosso Senhor Jesus Cristo, em João também, lemos, ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Amados, nós temos a luz do mundo para nós. Jesus Cristo é a luz do mundo. É Ele que ilumina o nosso caminho para que nós possamos andar com segurança, para que possamos chegar no lugar tranquilo, com segurança. Então, amados, que nós possamos deixar o Senhor nos guiar, que nós possamos aumentar a nossa confiança, que nós possamos crer verdadeiramente em tudo aquilo que foi nos feito até nos dias de hoje para a salvação das nossas almas. Volto a repetir, amados, salvação das nossas almas significa dizer liberdade, liberdade em Cristo. E é o tema que nosso apóstolo maior nos deixou este ano. Nós queremos ser libertos do pecado definitivamente e viver essa liberdade plena na eternidade com o Senhor. É isto que Ele nos promete, simplesmente isto. O que poderíamos querer mais, amados? O que poderíamos querer mais? Então, que nós possamos entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor e sermos uma ferramenta nas mãos do Senhor para poder buscar a todos aqueles que desejam seguir este caminho, que possamos testemunhar, que possamos testificar de Cristo para todos aqueles que nos cercam. Amém.